Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do mundo político. Vamos aos destaques da semana. A rede solidária de socorro às vítimas no Rio Grande do Sul e as medidas do governo federal, do Congresso e do Judiciário. A prisão do criminoso que ameaçava deputadas da Assembleia nas redes. O movimento dos servidores estaduais contra projetos do governo Zema. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e André Zaguri. Valeu, Vivian, para mais uma resenha. Vamos lá. Vamos lá, prazer estar com vocês. Há 11 dias, o Rio Grande do Sul é devastado por tempestades e enchentes que já atingem 86% dos municípios do estado. Até sexta-feira, 113 pessoas morreram, 146 estão desaparecidas e mais de 337 mil desalojadas. Milhares de agentes públicos trabalham dia e noite no resgate e apoio às vítimas. Mesmo assim, o país acompanha perplexo os números oficiais subirem e há prognóstico que o evento climático extremo vá persistir pelos próximos dias. Os poderes se movimentam para socorrer os gaúchos. Desde a semana passada, o presidente Lula esteve no estado 2 vezes. Na segunda, assinou um decreto que reconhece a calamidade do Rio Grande do Sul. Andréa. Pois é, Vivian, a gente está vendo aí, né, perplexos todos com essa situação gravíssima e as autoridades agindo, né, e como era de se esperar, porque a situação é gravíssima, tem que agir mesmo, de pronto. Você já mencionou aí, o governo federal baixou um decreto reconhecendo o estado de calamidade pública lá no Rio Grande do Sul, o que dá uma oportunidade de flexibilizar os gastos por fora da meta, né, flexibilizando a lei de responsabilidade fiscal e fazendo com que esse recurso enviado para o Rio Grande do Sul possa ultrapassar os valores da meta. O Congresso Nacional prontamente promulgou esse decreto rapidamente. Também os deputados liberaram 500 milhões de reais em emendas parlamentares, que é quando os próprios deputados determinam para onde o recurso vai. 500 milhões, ainda a ideia é que chegue a 1,3 bilhões em emendas. Estão trabalhando agora as emendas individuais para que os próprios deputados, principalmente do Sul, que sabem exatamente onde a situação está mais crítica, né, que esse dinheiro chegue para lá também. O Judiciário, por sua vez, também está ajudando. Congelaram os prazos processuais em todo o Rio Grande do Sul, né? Então, réus, advogados, todos podem ficar tranquilos que os processos estão paralisados, não há prazo. O CNJ também tomou uma decisão de que todos os valores provenientes de penas pecuniárias, que é quando a pessoa é obrigada a pagar a justiça em dinheiro, esses valores todos sejam repassados para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Até agora a gente tem valor de 82 milhões de reais em penas pecuniárias, mas isso vai aumentar, né? E a iniciativa privada, que a gente não pode deixar de falar, está todo mundo comovido. As grandes empresas, por exemplo, a Ambev, eles fizeram o seguinte: trocaram o envase de cerveja por água. São quase 560 mil litros de água enviados ao Rio Grande do Sul. O Carrefour congelou os preços para a região toda. A Azul doou 5 milhões e também montou postos de coleta em todos os aeroportos. A Shopee, né, todo mundo que compra na Shopee, a Shopee está fazendo uma promoção, você doa e a Shopee paga a metade, dando cupons para as pessoas que doarem. E o Mercado Livre também, né, essas grandes empresas de compras pela internet, todos mobilizados para isso. Destacar também, né, um lado bonito no meio disso tudo, que tem sido o envolvimento de pessoas comuns da sociedade brasileira em todos os estados praticamente. O brasileiro é solidário, né, Marcos? Fazendo doações e também a presença de muitos voluntários no Rio Grande do Sul, pessoas que saíram de outros estados para ir lá ajudar as vítimas. É bonito de ver. Pois é, mas no meio de tudo isso, de toda essa tragédia, lamentavelmente surge a sordidez das notícias mentirosas. Os veículos de comunicação noticiam há dias diversos casos de desinformação confirmados por especialistas que foram amplamente divulgados nas redes sociais e que atrapalham o socorro das pessoas. O contraponto é, sem dúvida, a onda de solidariedade. No início da semana, a Assembleia aderiu à campanha liderada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Se você quer contribuir, está aqui um caminho seguro. É só acessar o QR Code na tela e fazer uma doação. O Pix do SOS Rio Grande do Sul
É o CNPJ 92 958 800 1000 ao contrário 38, em conta do Banrisul. Então é isso. Bom, além do decreto que reconhece o estado de calamidade, o presidente Lula ainda anunciou 50 bilhões em medidas econômicas que antecipam programas como Bolsa Família, Auxílio Gás e oferece crédito a famílias e empresas. O governo federal também permitiu o remanejamento de emendas parlamentares, né, que a Andréia mencionou, e deve anunciar na próxima segunda-feira um acordo para a suspensão do pagamento da dívida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Marco, o Eduardo Leite fez ontem uma estimativa dos recursos que o Estado vai precisar. O governador gaúcho, né, anunciou que serão necessários pelo menos 19 bilhões de reais para um plano de reconstrução do Estado, isso ainda em bases preliminares. E esses investimentos, né, eles seriam distribuídos entre estradas, habitação, restabelecimento de serviços essenciais, recuperação de escolas, também subsídios, né, a agricultores e empresas que foram diretamente afetadas, além das ações sociais mais diretas para socorrer as pessoas que estão desamparadas. Agora, em meio, né, aos apelos e esforços de momento, o governador também já enfrenta críticas de ambientalistas em relação à sua gestão ambiental. Isso porque foram alteradas em torno de 480 normas do Código Ambiental Gaúcho, ainda em 2019, primeiro ano de mandato de Eduardo Leite. E, na época, essas alterações acompanhavam uma flexibilização da legislação do setor que era incentivada, né, pelo então ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles. Em nota, o governo do Rio Grande do Sul reagiu a essas críticas dos ambientalistas, afirmando que as catástrofes ambientais são um problema em todo o mundo, com ocorrências cada vez mais frequentes e intensas, e negando que isso tenha alguma relação mais direta com as alterações no Código Ambiental do Estado. Agora, André, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deu entrevistas falando de um plano de prevenção que está sendo estudado, né? Estudado desde o ano passado pelo governo federal. Sim, é um plano de prevenção e enfrentamento a eventos climáticos extremos. Esse plano viria para tentar dar um tratamento permanente a essa questão desses eventos extremos, e não somente quando a gente for surpreendido por eles, né? Esse plano de enfrentamento, ele fixa gastos, né? Uma das medidas é que os gastos com a recuperação e o enfrentamento desses eventos climáticos extremos já estariam, no primeiro momento, fora das metas dos governos, né? Dando uma flexibilidade maior de recursos para socorro. Esse plano abrangeria mais de 1.000 municípios, cerca de 1.038 municípios, mais de 10 milhões de pessoas envolvidas aí que moram nessas regiões. Esse plano atenderia essas pessoas. Mas, contudo, a ministra Marina Silva recebeu muitas críticas essa semana. Por quê? Porque, apesar do constante aviso dos ambientalistas, o Marcos já até falou sobre isso um pouquinho, esses eventos extremos, que eles já existem, já são uma realidade, o governo parece que não toma as medidas de precaução suficientes, né? Inclusive, logo quando o governo Lula assumiu, foi criado um comitê interministerial composto por 17 ministérios. Estes, sim, atuariam exatamente nessa questão dos eventos climáticos extremos. E a crítica é que esse comitê só se reuniu uma vez. Né? Questionada, a ministra Marina Silva disse que há grupos de trabalho que estão sendo distribuídos, enfim, mas aí não ficou comprovado que esse comitê realmente atuou. E os ambientalistas, Vivian Marcos, já estão dizendo há muito tempo, e a própria ministra reconhece, que desde a Eco 92 já se sabe que eventos climáticos extremos vão atingir o Brasil, assim como atingem outras partes do mundo, né? Por exemplo, o painel de mudança climática de 2013, mais de 350 especialistas previram que o volume de chuvas no Brasil vai aumentar de 35% a 45%. Então, é preciso dar uma resposta, uma luz a esse assunto, né, Vivian? É uma história que tem meio morte anunciada, né? Isso.
Bom, um outro anúncio do presidente Lula na semana foi que o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, inclui obra para contenção de encostas e prevenção de desastres naturais. E todos os projetos apresentados pelo Rio Grande do Sul foram contemplados. 2 deles em Porto Alegre e em Santa Maria. Pois é, para prevenção, né, de desastres naturais, serão ao todo 1,7 bilhão de reais nesse novo PAC. Agora, o governo já anunciou também que ações de drenagem e prevenção de inundações estarão presentes em uma próxima seleção e já sinalizou até com valores. Serão investidos um total de 18 bilhões de reais nesses projetos. Nós conversamos essa semana no Mundo Político com o climatologista José Marengo, que é coordenador do Centro Nacional, né, de Monitoramento de Desastres Naturais. Marengo falou que é preciso mais estudos para se afirmar categoricamente que esses eventos no Rio Grande do Sul são fruto, né, das mudanças climáticas, mas criticou, né, quem simplesmente nega também qualquer influência da questão. E lamentou muito o fato do Brasil não ter uma cultura de prevenção. Vamos ver. Certamente existe uma influência grande do aquecimento global ou da mudança climática, só que para poder atribuir a este evento extremo a mudança climática nós temos ainda que fazer estudos assim que o evento terminar e ainda não terminou. Isso é simplesmente para evitar banalizar, ¿no? Porque qualquer evento pode ser atribuído a mudanças climáticas e isso também ajuda um pouco a perder a credibilidade no que é mudanças climáticas e os negacionistas fariam a maior festa. O Brasil é um país muito reativo, ou seja, reage somente depois do desastre, reconstrução, colchões, abrigos, quando na verdade a ação tem que ser tomada antes e durante o desastre. E essa parte, pelo que você mesmo falou, não, aparentemente não tem o interesse dos políticos. Está aí uma fala importante do José Marengo. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai aceitar a decisão do Congresso, que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos até o final de 2027. Aquela, disputa que essa história gerou entre o Congresso e o Executivo. O governo desistiu de brigar na justiça. A partir do ano que vem, Haddad disse que haverá uma reoneração gradual. A desoneração beneficia empresários de 17 setores da economia e os municípios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também participou do anúncio, disse que os poderes legislativo e executivo estão buscando convergência. E as lideranças do governo e da oposição fecharam um acordo ontem e adiaram para 28 de maio a votação do veto à Lei de Segurança Nacional de 2021 do governo Jair Bolsonaro e o veto parcial ao projeto que restringe a saída temporária de presos, conhecido como saidinha. Ao todo, estavam na pauta 32 vetos presidenciais. Andréia, Viva e todos que nos assistem, o Congresso Nacional derrubou parcialmente o veto do presidente Lula ao projeto de lei orçamentária anual de 2024, que fazia ali um contingenciamento, né, de 5,6 bilhões de reais das chamadas emendas de comissão. Essa derrubada ela foi acordada, né, com líderes partidários da Câmara e do Senado e permite uma recomposição de valor dessas emendas de 3,6 bilhões de reais. E essa recomposição de verbas ela foi possível também pela aprovação de um projeto que ocorreu também recentemente, né, que permite ao governo ampliar em cerca de 15 bilhões de reais os seus gastos em 2024, né? Foi por meio ali da volta do seguro DPVAT, né, que foi feito esse ajuste. Então foi um grande acordo que envolveu, né, os articuladores políticos do governo e as lideranças da casa. Muito bem. Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra Domingos Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o deputado federal Chiquinho Brazão, o irmão dele, do Partido União Brasil,
e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio. Eles foram presos pela Polícia Federal sob suspeita de mandar matar, assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018. A denúncia foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Agora, cabe ao ministro decidir se acolhe ou não a denúncia. Essa semana, a polícia prendeu o homem que é investigado desde o ano passado por ameaças contra 3 deputadas estaduais, deputadas aqui da casa. Andréia, foi uma longa investigação. Foi uma longa investigação e as parlamentares disseram que esse tempo todo da investigação... Um ano de investigação. Um ano. E esse tempo todo da investigação, elas continuaram sendo ameaçadas, só que não podiam mais falar. Parece que a polícia pediu para que não se falasse mais sobre esse assunto, assim, né? Elas não falassem na mídia e tal. Fato é que elas receberam essa notícia com muito alívio, com muita esperança. A deputada Beatriz Cerqueira, a deputada Bela Gonçalves e a deputada Lohana, as 3 que estavam sendo ameaçadas, supostamente, por esse indivíduo que foi preso em Olinda, Pernambuco, e com ele foram encontrados, no celular dele foi encontrado foto de jovens nuas, pornografia infantil. E aí eles conseguiram fazer esse elo de ligação entre as ameaças que elas recebem pelas redes e também por e-mail com esse indivíduo. O indivíduo foi transferido de Olinda para Ribeirão das Neves, já está aqui numa penitenciária em Ribeirão das Neves, e ele fazia parte de um grupo conhecido como Chance. Esses grupos atuam na Deep Web. Essa Deep Web é o espaço na web em que não é possível saber de onde que sai, é anônimo o espaço. Né? E aí eles faziam parte desse grupo Chance, há outras pessoas envolvidas, mas só ele foi preso no momento, e a partir daí eles mandavam mensagens e ameaçavam as pessoas, e as ameaças são horrorosas, né, Vivi? A gente tem que falar, uma coisa terrível. O tal do estupro corretivo, não sei se quem está em casa sabe, estupro corretivo é você estuprar uma pessoa até que ela mude a orientação sexual dela como uma punição, né? Sem contar, por exemplo, a deputada Lohana, alguns momentos ela chegou a falar como eram as ameaças. Por exemplo, ela recebeu um e-mail dizendo que a pessoa ia entrar devagarinho na casa dela, no quarto dela, ia pular no pescoço dela, ia algemá-la, ia dar um tiro na cabeça dela. Ou seja, Marco, ameaças gravíssimas. Essas pessoas estão andando, essas deputadas estão andando com escolta o tempo todo, as famílias não têm mais liberdade de ir e vir. Várias delas fizeram desabafos com a gente, né, em entrevistas no mundo político, que concediam sobre outros assuntos, né, sobre a atuação parlamentar delas, mas infelizmente acabavam tendo que falar dessas coisas. E a investigação continua porque há outras não deputadas, no caso vereadoras, né, Cida Falabella, a vereadora de Uberlândia também. São 2 vereadoras de Uberlândia e 2 de Belo Horizonte. Exatamente. Né? E de Belo Horizonte a Cida e uma outra. Pegando carona no que você falou, de fato, isso vira uma luta política, porque isso é violência política. Não é quando você faz isso, destinando a, seja lá quem for, um crime. Agora, é uma violência política específica quando se faz isso com deputadas e vereadores. Cerceando o trabalho parlamentar. Exatamente. É importante a gente lembrar, né, dentro disso, que Minas Gerais tem hoje uma legislação pioneira no enfrentamento dessa questão. A Lei 24.466, né, que cria o Programa de Enfrentamento ao Assédio e à Violência Política contra a Mulher. Essa legislação foi sancionada em setembro do ano passado, a partir de uma iniciativa aqui mesmo da Assembleia, de 4 deputadas. Deputadas Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Beatriz Cerqueira e Leninha. O texto define, né, como violência política contra a mulher qualquer ação, comportamento ou omissão, individual ou coletiva, né, que tenha finalidade de impedir ou restringir o exercício do direito político pelas mulheres. E detalha também critérios e procedimentos para denúncias e prevê ainda, por fim, mecanismos de acompanhamento dessas ações preventivas e de enfrentamento pelo Estado. Vale mencionar que essa investigação não acabou, não é? Tem uma força-tarefa envolvida e eles pretendem continuar, os envolvidos pretendem continuar buscando os demais implicados nessa história e nesse grupo. Com certeza tem mais implicados, né? Porque se ele fazia parte de um grupo, esse cidadão aí que foi preso, outros virão. A gente espera, né? Com certeza.
Já está na Assembleia o projeto de aumento dos servidores enviado pelo governo do Estado. A proposta foi muito mal recebida pelos servidores e pela oposição na casa. André, teve inclusive uma paralisação quinta-feira. Pois é, no dia 8, os servidores se mobilizaram em torno de uma paralisação, né, e uma possível ameaça de greves futuras em função desse reajuste. Esse projeto foi enviado pelo governador Zema aqui para a Assembleia, que propõe um reajuste de 3,62%, abaixo da inflação do ano passado, de 2023, que foi de cerca de 4,5%. Aqui no dia 8, os professores da UEM, servidores da Universidade do Estado, mais os professores da educação básica, vários servidores fizeram um ato aqui na Assembleia, fizeram uma passeata na Praça da Assembleia. O Sindiúti também, né, mandou carta para o governador, reiterando, né, as legislações supostamente descumpridas pelo governo em relação a isso. Fato é que os servidores estão muito insatisfeitos, a oposição também. O deputado Dr. Jean Freire chegou a falar, né, que em outros momentos o governador Zema até teve vitórias aqui na Assembleia, né, com aprovações de projetos de interesse dele. Mas nesse caso, segundo o deputado Dr. Jean Freire, como vai mexer no bolso dos servidores, a pressão é muito grande. Além do mais, outras categorias de servidores também estão tendo reajustes a partir de agora desse ano, com índices superiores, por exemplo. O Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas estão com índices superiores, cerca de 4,5%, 4,6%, retroativo ao ano passado também. Mas os servidores estão se mobilizando e estão muito insatisfeitos. Bom, a repercussão negativa com a proposta de aumento abaixo da inflação está ligada também a outros projetos que aumentam contribuições dos servidores, né, Mar? Isso aí. Em relação ao IPSENG, né, servidores e pensionistas do Estado contribuem atualmente com 3,2% para terem direito à assistência à saúde e podem incluir seus dependentes, né, e como beneficiários, e o Estado recolhe ali uma contribuição patronal para sustentar os atendimentos. O projeto enviado à Assembleia propõe uma atualização dos valores mínimo e máximo dessa contribuição, com aumentos que podem chegar até a 81%. Então, é um número que chama bastante atenção. Também prevê essa proposta o fim da isenção para dependentes de até 21 anos, das isenções indiretas que hoje existem para cônjuges, e passa a cobrar ainda a alíquota de usuários com mais de 59 anos. Então, o impacto realmente seria muito grande, né, para os servidores e para suas famílias. O paralelo que se faz, não é, da oposição e dos próprios servidores é que, como assim? O aumento é abaixo da inflação e tem uma correção tão grande. Nesse momento que a gente está gravando, Marco, o presidente do IPSENG mais o governador Zema estão fazendo uma live aí para tirar dúvidas das pessoas em relação a isso. O certo é que são 800 mil pessoas ao todo, entre servidores e dependentes, que usam hoje o IPSENG. Né? Muita gente dependendo desse serviço de saúde. E mudanças também, né, no Instituto de Previdência Militar. Proposta para eles é aumentar a contribuição dos militares e reduzir a do Estado. O militar, a alíquota subiria de 10,5% atuais para 13,5% e reduziria a contribuição do Estado de 16% para apenas 1,5%. Então, é outra categoria que está chiando bastante. Nós recebemos essa semana aqui no Mundo Político a coordenadora do Sindiúti, representante da Frente Mineira em Defesa do Serviço Público, a Denise Romano. Como você bem colocou, Vivi, ela pontuou que, na prática, esse aumento de contribuição previdenciária acaba por anular o reajuste salarial que o governo está propondo. E a Denise criticou, né, o que para ela é uma ausência de disposição real do governo para o diálogo. E ilustrou isso, né, relatando aí dificuldades que isso acarreta em próprias negociações de servidores junto à Assembleia. Vamos ver. Nós já sabemos que o diálogo só com o poder legislativo, conforme nós fizemos em 2022, por exemplo, ele não foi suficiente, porque o governo, depois da nossa conquista, depois da nossa vitória, depois da gente demonstrar através do projeto de lei que era possível pagar o piso, porque a educação tem recursos vinculados, o governo judicializou. E vetou. Vetou. O veto foi derrubado,
foi sancionado pelo presidente da casa à época, que era o deputado Agostinho Patrus, e depois o governo judicializou. O governo faz o quê? Ele transfere o conflito para esta casa. Porque o que ele não consegue resolver na mesa de negociação, que não é mesa de negociação, diga-se de passagem, porque não há nenhuma mudança de posição por parte do governo nas conversas que nós temos com eles, eles não mudam de posição. Então, não é mesa de negociação. Mas o que nós vamos fazer toda a pressão e a atuação necessária aqui, mas a responsabilidade por qualquer conflito que aconteça não é da Casa Legislativa. A responsabilidade é do governo. Bom, e mantendo ainda o assunto, governo de Minas, o governador Romeu Zema pediu na quarta-feira que o ministro do STF, Nunes Marques, retire da pauta de julgamento em plenário a ação que trata do pagamento da dívida de Minas com a União. No mês passado, o ministro concedeu mais 90 dias de suspensão da dívida do Estado, enquanto ocorre uma negociação com o governo federal e o Congresso. Zema também volta a pedir mais tempo. Nesse mesmo documento, ele pede mais 180 dias e promete, ao invés dos 90, e promete que, se houver a extensão do prazo, em julho, o governo de Minas volta a pagar parcelas de 320 milhões, como se tivesse aderido oficialmente ao regime de recuperação fiscal. Só que o RRF não foi votado na Assembleia. E ontem, a Advocacia Geral da União se manifestou contrária à retirada da pauta do julgamento da ação. Agora, o ministro Nunes Marques tem que se manifestar. Inclusive, esse julgamento estava marcado para começar nesta sexta-feira. E, em meio a esse cenário movimentado, o governador embarcou para os Estados Unidos, para, segundo ele mesmo, vender o lítio. Ele se refere a uma jazida do Vale do Jequitinhonha. É um imbróglio grande aí, né, jurídico e político em torno da dívida do Estado. E, segundo a imprensa, André e Vivian, Zema fez esse movimento de pedir uma extensão de prazo ao STF, sem comunicar previamente à Assembleia, aos seus líderes de governo e ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, que encabeça, há alguns meses uma articulação junto à União de uma alternativa ao RRF para o enfrentamento da dívida de Minas e também de outros estados com a União. Agora a gente precisa aguardar posicionamentos oficiais desses atores, que ainda não aconteceram, e a manifestação do próprio Supremo, né? Com certeza, deve se manifestar. Nós estamos gravando, gente, na tarde desta sexta-feira, dia 10. Então, a manifestação do Supremo, a live do governador, podem estar em curso, não é? E ao final, a gente ainda não tem essa resposta para dar. Mas o governador pode, inclusive, tratar desse assunto, porque é um assunto que ficou aí todo mundo em suspenso sobre isso. O governo já estava autorizado a aderir ao regime de recuperação fiscal, independentemente desse projeto ser votado aqui na Assembleia, né? Ele disse que precisaria do aval da Assembleia até por uma questão de segurança jurídica. Era um discurso de secretários e do próprio governador. E o fato é que a resistência ao RRF é grande aqui na casa. A gente sabe... Não é para menos, porque de todos os parlamentares. A dívida vai passar para 210 bilhões... Se negociar, passa para 250. Pois é. O próprio presidente Tadeu Leite, né? Ele, numa entrevista recente, voltou a afirmar que o RRF só voltaria a ser discutido na casa em último caso, se não houvesse mais nenhuma outra alternativa. Então, as autoridades estão com a palavra, né? Pessoal, a resenha termina aqui. Obrigada, Marco, Andréia. Feliz Dia das Mães, né, Vivian? Para nós. Para nós. E feliz Dia das Mães para as mães lá do Rio Grande do Sul, né? Um Dia das Mães triste, mas que eu espero que as coisas melhorem por lá, que eles possam pelo menos ter um alívio nesse domingo. Feliz Dia das Mães e muita esperança à população do Rio Grande do Sul. Verdade. Na segunda, Marco Antônio está de volta com um mundo político inédito. E na sexta que vem, tem mais resenha da semana. Então, até lá.